Bom dia, pessoal. Desculpem aí pelo atraso. Estão conseguindo ver a nossa aula? Bom dia, sim. Beleza. Vamos embora, então. Só colocar meu fone aqui. Hoje nós vamos falar de proteínas. Chegou a hora na disciplina de nós pularmos aquelas propriedades básicas, né? E começarmos a estudar as moléculas, as macromoléculas que compõem o nosso corpo, que medeiam as nossas reações químicas. As proteínas têm diversas funções no organismo, funções estruturais, transportadoras, como a albumina, por exemplo. Nós vamos descobrir aí doenças relacionadas com as proteínas, porque, afinal de contas, é uma aula de bioquímica voltada para a enfermagem. Então não adianta ficar discutindo aqui as propriedades dos aminoácidos, Ziviterium, pH de precipitação de aminoácidos, porque é isso que se discute na bioquímica pura, né? Então nós vamos focar o nosso estudo na estrutura e função das proteínas. E as principais proteínas do corpo, né? Como os anticorpos, são proteínas. O sistema complemento também, que é produzido no fígado. E eu vou mostrar para vocês como que essas proteínas são feitas. As células do sangue, né? Que precisam de proteínas para serem sintetizadas. Então é mais o intuito de mostrar para você que muitas vezes as proteínas são alvos dos fármacos, tá? E esse conhecimento vai ser interessante para vocês futuramente, nas próximas disciplinas que virão. As funções de muitas proteínas envolvem a ligação reversível com outras moléculas. Então, por exemplo, quando a glicose entra na célula, nós veremos isso futuramente, né? A glicose é utilizada para a produção de energia. Proteínas vão trabalhar nessa glicose, para quebrar a glicose. E essa ligação é reversível. Se fosse uma ligação irreversível, nós gastaríamos proteínas para produzir energia. E não é esse o caso. As ligações têm que ser reversíveis por conta de poupar energia, né? A gente gasta energia, bastante energia para produzir as proteínas. Nós temos que pegar os alimentos, digerir, né, os alimentos, absorver os aminoácidos, sintetizar as proteínas. Para isso a gente gasta energia. Então não seria lógico se o corpo gastasse mais energia ainda para produzir energia. A natureza transitória das interações entre proteínas e ligantes é fundamental para a vida. Se, por exemplo, sua hemoglobina, que carrega seu oxigênio, se ligasse reversivelmente ao oxigênio, você não seria capaz de respirar, né? Porque esse oxigênio tem que ser entregue no sangue, carregado e entregue para as células, para que elas possam fazer a respiração celular, que nós também veremos no curso de bioquímica. Isso permite que o organismo responda de maneira rápida e reversível a mudanças ambientais e condições metabólicas. Então, por serem ligações que são reversíveis, as proteínas conseguem, por exemplo, eliminar, né, aminoácidos que são absorvidos na dieta e estão em grande quantidade, que poderiam deixar o corpo numa situação de intoxicação alimentar, né? Quando você sofre uma infecção intestinal, suas células produzem os anticorpos, né? É uma natureza transitória que ocorre de acordo com aquele ambiente pelo qual o seu corpo está passando.
Então, as proteínas são sintetizadas, interagem com os antígenos, promovem os efeitos de imunidade, depois param de ser sintetizadas novamente. Os anticorpos são específicos para cada antígeno, né? E essa capacidade de se adaptar às situações é que torna as proteínas tão fascinantes e tão importantes para o nosso corpo. Ligações irreversíveis também demandariam suprimentos inesgotáveis de aminoácidos na alimentação. É o que eu comentei com vocês. Se as ligações das proteínas fossem irreversíveis, a todo momento nós teríamos que obter aminoácidos, tá? Então, uma proteína, quando ela é sintetizada no seu corpo, ela pode ficar ali atuante por dias. E isso faz com que você poupe energia. Porque é caro fazer essa síntese proteica. Dando prosseguimento, um ligante interage com uma região da proteína chamada de sítio de ligação. Então perceba que o sítio de ligação, que é complementar a ele em tamanho, forma, carga, caráter hidrofílico ou hidrofóbico. Então, quando você usa um medicamento que interage com proteínas, e boa parte dos medicamentos interage com proteínas, lá na proteína existe um sítio, um local em que esse medicamento se liga para promover o seu efeito. Geralmente um efeito inibitório na atuação daquela proteína, né? Então, por exemplo, o captopril, que é um inibidor da enzima conversora de angiotensina 1 e em angiotensina 2, no combate à hipertensão arterial. Ele se liga a essa enzima. Então, o grupo de átomos estruturado na molécula captopril se encaixa perfeitamente naquele local da enzima conversora de angiotensina 1 e angiotensina 2, chamada também de ECA. Ao se encaixar naquele local, ele promove mudanças conformacionais na estrutura tridimensional dessas proteínas, fazendo com que essa enzima não reconheça mais o seu substrato, que é a angiotensina 1. E dessa forma, o medicamento possui, então, uma característica que é complementar àquele local na proteína, o sítio de ligação. E essas interações são específicas. A proteína é capaz de diferenciar milhares de moléculas diferentes no seu ambiente e interagir seletivamente somente com uma ou algumas. As proteínas também são flexíveis. Essa flexibilidade pode ser essencial para a função proteica. Então, muitas vezes, essa proteína, se ela é estereoespecífica para esse substrato, em alta temperatura, por exemplo, ela pode não ser mais seletiva em relação àquele substrato, porque a temperatura alta altera a função, altera a estrutura da proteína. Vocês já se perguntaram por que nós temos febre? A febre é um aumento da temperatura corporal, né? E é também um mecanismo de defesa do corpo, porque aquelas enzimas bacterianas que estão naquele invasor que está causando a infecção não são programadas para operar em temperaturas mais altas. Então, se eu tenho proteínas que estão numa temperatura ali de 36 graus e meu corpo sobe 1 grau, aquelas enzimas provavelmente perderão sua função. E aí o micro-organismo ficará mais fraco, entre aspas, né? E tudo graças a essa flexibilidade aí, que depende do meio, depende do pH em que essa proteína está. Nós temos enzimas estomacais, chamadas pepsinas, que são proteínas, né? Atuam num pH 2, que é o pH estomacal, um pH extremamente ácido, para fazer a digestão de outras proteínas. Vejam que interessante. Então, qualquer alteração no pH estomacal pode prejudicar a minha digestão, certo? Então, se você faz uso de omeprazol, por exemplo, de forma cronológica, muito provavelmente a sua ingestão de aminoácidos será prejudicada.
E os nossos pacientes não sabem disso. Nós temos que alertá-los disso, tá? Então, fica a dica aí para vocês que já trabalham com atendimento ao público. Certamente você se encontrará com esse paciente que usa omeprazol de forma cronológica. O ideal é que ele não utilize o omeprazol, que ele se alimente melhor, mude a alimentação, tá? Que a utilização crônica impede que a digestão ocorra de forma aceitável. A interação de uma proteína com seu ligante está associada a uma mudança conformacional que torna o sítio de ligação mais complementar. Então, quando a proteína, que é uma enzima, está em contato com o substrato, né, que complementa essa enzima, ela promove mudanças que fazem com que esse encaixe seja mais eficiente para poder degradar ou quebrar ou sintetizar essas outras moléculas, né? Essa adaptação estrutural é chamada de encaixe induzido. Eu estou colocando isso para vocês agora porque esse costuma ser um tema até de concursos. Porque no ensino médio a gente aprende que é chave e fechadura. Só que aqui no ensino superior você vê que boa parte daquilo que você aprendeu no ensino médio não é 100% certo, né? O modelo real que explica a interação de proteínas com substratos é o encaixe induzido. As enzimas representam um caso especial de função proteica. Elas se ligam a outras moléculas e as transformam quimicamente. Então, as enzimas são capazes, né, de transformar quimicamente, sintetizar ou catalisar, né, que é a quebra. Catalisar reações. Acelerar as reações. As moléculas sobre as quais as enzimas exercem seus efeitos são chamadas de substratos, como eu já estava dizendo para vocês. As proteínas podem ser enzimas, tá? Isso também cai em concurso, preste atenção nisso. As proteínas podem ser enzimas, mas nem toda enzima é uma proteína, porque nós aprendemos também, principalmente no ensino médio, que toda enzima é proteína. Aqui no nível superior, não é assim. Existem RNAs com função proteica, enzimática. Tá? Então, as proteínas podem ser enzimas, né? Existem proteínas que não são enzimas, por exemplo, a queratina aí dos seus cabelos, não são enzimas. Mas nem toda enzima é proteica. Beleza? É uma interação reversível de uma proteína com seu ligante. A hemoglobina, como eu havia comentado, né, é uma proteína de ligação ao oxigênio. Então, quando você inspira, o oxigênio vai lá para os seus pulmões. Nesse momento, a hemoglobina que está transitando dentro das nossas hemácias, dentro das células vermelhas do sangue, está liberando o CO2 e absorvendo o oxigênio. O oxigênio fica aqui ligado ao ferro. Você já percebeu como que estruturas metálicas de ferro enferrujam quando ficam no tempo, né? O ferro tem uma interação muito grande com o oxigênio. É por isso que ocorre essa ferrugem. E no corpo existe essa mesma interação. É o ferro de dentro da hemoglobina que carrega o oxigênio. O oxigênio liga-se a esse grupo prostético, M. O que é um grupo prostético? É um grupo que está presente na mioglobina, na hemoglobina e muitas outras proteínas, que são denominadas M-proteínas. Então, é um grupo que não é proteico, mas está presente ali. Tá? É o que a gente chama de grupo prostético. O oxigênio é pouco solúvel em soluções aquosas. Para ser transportado pelo organismo, não pode simplesmente se dissolver no plasma sanguíneo. Então tem que ter alguém carregando o oxigênio. Por que o oxigênio é pouco solúvel em substâncias aquosas? Acho que teve mensagem aqui, né? Isso, oxidação, ferrugem. A gente chama de oxidação
justamente porque é o oxigênio que promove, né? No corpo, a gente também fala, quando a glicose for degradada, de oxidação da glicose, porque aumenta o número de oxidação, é uma outra forma de dizer oxidação. A gente fala que, por exemplo, as gorduras, os lipídios, são menos oxidados do que a glicose, então eles conseguem produzir mais energia. Eu vou mostrar isso para vocês nas aulas daqui para frente. Lembram-se que a gente estava discutindo entre polar e apolar, né? Substâncias polares e substâncias apolares. A água é uma substância polar, né? Existe a formação de um polo. A nuvem eletrônica fica mais concentrada para o lado de cá. O oxigênio é mais eletronegativo, rouba os elétrons aqui dos hidrogênios, né? E cria esse polo. E o oxigênio? Poxa, o oxigênio é um elemento eletronegativo. Por que não tem polo, então? É porque a mesma força que esse oxigênio puxa os elétrons do lado de cá, o outro oxigênio puxa os elétrons do lado de cá. Então, eles puxam os elétrons de forma idêntica, por ser o mesmo átomo. Então, essas forças se anulam. Então, o oxigênio acaba sendo apolar. É por isso que ele não se dissolve em água facilmente. Se a água fosse apolar, provavelmente sim, mas não é o caso. E aí ele tem que ser transportado no sangue pela hemoglobina. O que eu estava falando para vocês da glicose, né? Se a gente desenhar aqui uma molécula de glicose, esses carbonos, né, da glicose, todos eles estão ligados a oxigênio. Oxigênio e hidrogênio. Aí tem uma que é aqui, oxigênio e hidrogênio. Os açúcares em geral são assim, né? Aí, qual que é o número de oxidação desse carbono que está aqui? Número de oxidação, NOx. Você provavelmente viu isso no ensino médio, mas eu não espero que você lembre disso não. Vamos revisar. Vai depender de quem está ligado ao átomo. Então, esse carbono aqui, ele está ligado a outro carbono ali, outro carbono em cima, a um hidrogênio e a um oxigênio. Aí, vocês se lembram da revisão que nós fizemos da tabela periódica, né? O carbono, ele é da família 4A. Só que, quando ele está ligado a outro carbono, os outros carbonos não são mais eletronegativos que esse outro carbono. Então, a gente atribui uma carga zero para ligações com carbono. O carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, a gente atribui um -1. A gente acha que esse elétron está ligado mais próximo do carbono aqui. E o oxigênio é mais eletronegativo, bem mais, que o carbono. Então, a gente atribui um +1, porque, na verdade, esse elétron que pertencia ao carbono aqui está mais perto do oxigênio. O carbono tem 4 elétrons, porque ele é da família 4A. Por isso que ele faz 4 ligações. Quando ele foi preso, né, o delegado prendeu o carbono, ele falou, eu tenho direito a 4 ligações. +1 com -1, mais 0 mais 0, o número de oxidação desse carbono é 0. Tá? Então, como que é o número de oxidação do carbono quando ele está lá dentro de uma gordura que vai ser oxidada para produzir energia? Vamos pegar esse carbono aqui, ó. Ele está ligado a outro carbono que está aqui, outro carbono que está aqui, 0, 0. E está ligado a 2 hidrogênios. Então, aqui eu atribuo 0 para essa ligação entre carbonos, 0 para essa ligação entre carbonos, -1, -1. O número de oxidação desse carbono aqui é -2. Então, quando esse carbono vai virar lá, vai passar pela glicólise, pela beta-oxidação, né? A glicose passa pela glicólise. Os ácidos graxos passam pela beta-oxidação, produzem piruvato, vão para o ciclo do ácido cítrico. Eu consigo arrancar mais elétrons desse carbono. Só daqui
desse carbono aqui para o carbono da glicose, cujo NOx é 0, eu tenho 2 elétrons a mais que eu posso perder para ele ficar nessa mesma situação com NOx igual a 0. E esses elétrons vão ser carregados para a mitocôndria, e eu gosto de fazer isso mesmo, eu gosto de adiantar um pouco o conteúdo, porque aí quando a gente for conversar sobre isso lá para frente, fica mais fácil. Tudo gira em torno de perder esses elétrons do carbono. Esses elétrons são transportados para a mitocôndria, que tem 2 membranas, uma membrana interna e uma membrana externa. Então esse ciclo do ácido cítrico acontece aqui nesse espaço interno da matriz mitocondrial. Esses elétrons são produzidos aqui e entregues para proteínas que ficam nessa membrana interna aqui. Quando esses elétrons chegam aqui, eles pulam entre compostos que estão ali dentro. Quando a hidrelétrica, lá na represa do funil, gera a nossa energia, ela gira pás, né? A água gira pás, que fazem que o elétron salte de um átomo de cobre para o outro, fazendo com que gere um campo magnético, né? A mesma coisa acontece aqui. Nessas proteínas, o elétron dá saltos. Cada vez que ele salta, ele produz energia. Essa energia é usada para bombear prótons, né, que são H+, daqui da matriz mitocondrial, para esse espaço intermembrana. Por que precisa de energia? Porque aqui está muito concentrado em H+, muito concentrado. Então eu preciso de energia para bombear mais prótons para esse espaço intermembrana. Tá? E essa energia me é dada por quem? Pelos elétrons que estão saltando aqui de um composto para o outro, assim como os elétrons que saltam de um fio e alimentam a lâmpada que está acesa aqui agora. Como aqui está muito concentrado, pensa na represa do funil. Esse elétron tende a voltar para cá, né? Aí ele gira uma proteína que chama proteína ATP sintase. Quando esse próton volta, ele gira essa proteína. E é aqui que é produzido o ATP. Exatamente igual a pá da hidrelétrica produzindo energia. A ATP sintase, que é o nome dessa proteína aqui que eu desenhei em verde, produz os ATPs. Tá? E eu dei esse exemplo aqui para vocês, principalmente para mostrar que tudo que está envolvido nisso, a proteína ATP sintase, o complexo de transporte, a cadeia de transporte de elétrons, são proteínas que estão aqui nessa membrana. Tá? Que tem esses compostos, essas porções químicas em que o elétron vai saltar, as enzimas que vão tirar esses elétrons da glicose ou dos ácidos graxos, estão todas aqui dentro, uma série de enzimas. Existem enzimas no citossol da célula, né? Que a mitocôndria está dentro da célula, certo? Então isso aqui tudo está dentro da sua célula. Então tem enzimas que estão preparando a glicose, que entra aqui na célula. Tem um transportador de glicose, que também é uma proteína. Aqui é que dá problema, porque esse transportador é sensível à insulina. Então ele permite a entrada da glicose na célula. Tá? Aí a glicose entra na célula, é transformada por enzimas, preparada para entrar como piruvato na mitocôndria, passar por pela atuação de outras enzimas que existem aqui dentro, produzir esses elétrons que vão movimentar esses elétrons que saltarão dentro de outras proteínas, que acabarão sendo estocados nesse espaço intermembrana, e quando esses elétrons tendem a voltar, por meras questões de concentração, né? Tudo tende a ir do local em que está mais concentrado para o local em que está menos concentrado, gira as pás de outra proteína, que é a ATP sintase. Então vejam como as proteínas são importantes. Tá?
Esse exemplo cai como uma luva para te mostrar a importância das proteínas para o organismo. Então, desde o transportador da glicose, que é sensível à insulina, que é proteico, até a série de enzimas que atuam no citoplasma para preparar a glicose para a produção de energia intramitocondrial, em que esses elétrons são utilizados por outras proteínas para fazer com que prótons sejam bombeados para esse espaço intermembrana e girem uma proteína que produz o ATP, que se chama ATP sintase, produzindo energia então para a célula. Todas as suas células têm mitocôndrias, todas as suas células precisam das mitocôndrias para produzir energia, porque senão a gente faria só glicólise, que acontece aqui no citoplasma. Então a glicólise acontece aqui. Aqui na mitocôndria acontece o ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. Nós veremos posteriormente, tá? A gente vai passar por tudo isso nessa caminhada da bioquímica. Mas vejam como que as proteínas são necessárias. Olha aí o exemplo que você falou, já estava na aula. O ferro possui uma forte tendência de ligação ao oxigênio, né? É a ferrugem. A mioglobina presente nos músculos, no interior das células musculares, torna-se um marcador sanguíneo de dano muscular ao ser detectada no sangue. Todos os exames que nós fazemos, meus amigos, de sangue para detectar algum dano interno, ele tende a buscar proteínas que são marcadores daquela doença. Por quê? Porque geralmente essas proteínas estão dentro das células. Então, por exemplo, o que é o PSA, o exame de sangue para detectar o câncer de próstata? O PSA detecta uma enzima que deveria estar dentro da célula da próstata. Se essa proteína está em maior quantidade no sangue, quer dizer que houve algum dano na próstata, né? A mesma coisa a mioglobina, porque ela tem que, vamos dizer assim, segurar o oxigênio que a hemoglobina levou para ela. Então a hemoglobina veio aqui, dentro das hemácias, desde dentro das hemácias, pegou oxigênio na hora que eu inspirei. Ela vai levar isso lá para o meu corpo. Só que, muitas vezes, esse oxigênio não vai ser gasto no meu músculo. Então, a hemoglobina entrega esse oxigênio para a mioglobina, que vai dar uma segurada nele lá, para quando for necessário eu gasto. Mas eu tenho que ter essa reservinha de oxigênio ali na mioglobina. Então ela fica lá armazenando oxigênio nos músculos. Então a mioglobina só existe dentro dos músculos. Se houver algum aumento repentino de mioglobina no sangue, isso quer dizer que eu tive algum dano muscular. E ela também está no músculo cardíaco, sendo utilizada como marcador de lesão cardíaca. Então no coração tem uma mioglobina própria. Então, quando o indivíduo tem uma suspeita de infarto, mede-se essa mioglobina cardíaca no sangue dele. E a hemoglobina ela transporta oxigênio no sangue. Quase todo o oxigênio carregado pelo sangue total em animais está ligado à hemoglobina e é transportado por ela dentro do eritrócito. Então o eritrócito, que é a hemácia, né, que não tem núcleo, imagina isso aqui como uma boia, né, não tem núcleo, eu tenho hemoglobina aqui dentro. Por isso que o sangue é vermelho, né? A hemácia é vermelha por causa da hemoglobina. Aí o sangue fica vermelho porque tem muita hemácia, tá? De onde vêm os eritrócitos? De onde vêm essas hemácias? Nesse exato momento eles estão repletos de hemoglobina, que por sua vez possui um grupo prostético, que é não proteico, como eu havia comentado, M, contendo ferro, que se liga reversivelmente ao oxigênio com grande afinidade, transportando nos pulmões até todos os vasos sanguíneos do seu corpo, para que células possam realizar a respiração celular e obter energia. E quando essa hemoglobina de dentro da hemácia chega lá e libera o oxigênio, ela pega o CO2. Aí você pode expirar. Sai CO2, que é o produto final lá da degradação da glicose, né? Então, eu queria apresentar para vocês a medula óssea. Essa é uma medula óssea, que como o próprio nome já diz, está lá na parte interna do osso. É aqui que as nossas hemácias são produzidas. Essa é uma biópsia da medula óssea normal.
Aproximadamente 50% do tecido intracelular é hematopoético e outros 50% são gordura. Então aqui é que ocorre a hematopoese, a síntese das células do sangue. Então existem células-tronco ali, né, que se multiplicam com células-tronco pluripotentes, vão se multiplicando e elas vão se dividindo em ramificações até que se tornam hemácias. E essa célula-tronco pode se dividir para se renovar, né? Como também dá origem a distintas linhagens sanguíneas. As células-tronco hematopoéticas são escassas, talvez 1 em 20 milhões de células nucleadas dentro da medula óssea. Então nós não temos muitas células-tronco, mas isso aqui é suficiente. Com o envelhecimento, elas diminuem de número e a proporção relativa que dá origem a linfócitos também decresce. Então, ali, na medula óssea, são originadas todas as células do sangue. Por que o idoso é mais susceptível, então, a ter anemia, que é a baixa concentração de hemoglobina no sangue, né? Menos hemácias no sangue também? Por que o idoso é susceptível quanto a doenças, né? Porque ele tem, entre aspas, imunidade baixa. Porque conforme a gente envelhece, essas células-tronco já não são tão capazes de se multiplicar mais, tá? E a hematopoese diminui de intensidade. É por isso que idosos são mais susceptíveis. Crianças também, porque não têm o sistema imune completamente formado. E as deficiências nutricionais, né? Muitas vezes a gente vai se encontrar com pacientes que estão doentes, buscam pelo medicamento, só que se ele não come melhor, não dorme bem, não se alimenta bem, não adianta ter a terapia medicamentosa. Porque, antes de tudo, é necessário ter uma hematopoese que vai promover a produção de células do sangue, células imunes, né? Células que compõem a nossa imunidade. E olha a complexidade que é a produção dessas células, né? Várias células atuam no nosso sistema imune, não vou entrar em detalhes com vocês, mas o que eu quero mostrar é isso aqui, ó. A célula-tronco dá origem a essa célula progenitora mieloide mista, que depois dá origem ao progenitor de eritroides, que dá origem aos eritrócitos, tá? Dentro da medula óssea. E aqui, no código genético dessa hemácia, já é promovida a síntese da hemoglobina e o acúmulo de ferro para fazer também os grupos M, né? Que tem o ferro para carregar o oxigênio. O ferro tem grande afinidade pelo oxigênio, como nós vimos até nas ferrugens, né? Então, essa célula-tronco vai se dividindo ali, né? Célula progenitora mieloide mista, célula-tronco. CFU, que é o nome dela, né? Chama, em inglês é Colony Forming Units. E dá origem aqui ao progenitor de eritroides. Por isso que as hemácias também são chamadas de eritrócitos. É porque puseram o nome nessa célula de progenitor eritroide. Então aqui as células vermelhas do sangue. Nesse ramo aqui, ó. E essa complexidade toda aqui de outras células vocês vão aprender em outras disciplinas, tá? Mas hoje a gente fica só com essas aqui. A hemoglobina sofre uma mudança estrutural quando se liga ao oxigênio. Então, lembra daquele encaixe induzido? Quando ela está ligada ao oxigênio, ela dá uma mudada na estrutura. E o monóxido de carbono? Como é que vocês já viram em filme, né, aquela pessoa que às vezes entra numa garagem, liga o carro e fica lá esperando, né? Uma forma de se matar. Porque o gás carbônico, o monóxido de carbono, ele tem mais afinidade, inclusive, pela hemoglobina do que o oxigênio. Então, conforme você vai respirando o monóxido de carbono, você entope suas hemoglobinas com monóxido de carbono. E ela não é capaz mais de liberar o CO2 e absorver o oxigênio, o O2. E é por isso que o monóxido de carbono é um gás tão perigoso.
porque ele é incolor, inodoro e responsável por mais da metade de todas as mortes por envenenamento no mundo. Ele possui uma afinidade pela hemoglobina 250 vezes maior do que o oxigênio. A forte ligação do óxido de carbono aqui à hemoglobina indica que a carboxihemoglobina pode acumular ao longo do tempo, chegando a 60%. E nesse ponto há uma grande chance de óbito. Então, existe a oxihemoglobina, que é quando a hemoglobina está ligada ao oxigênio. E a carboxihemoglobina é quando a hemoglobina está ligada ao gás carbônico. E aí, como a afinidade do gás carbônico é maior do que a do oxigênio, as nossas hemoglobinas ficam saturadas com gás carbônico. Então é como se eu tivesse tido uma anemia. É como se eu tivesse tido uma drenagem do meu sangue. Porque por mais que eu tenha hemoglobina ali, nas hemácias, elas não estão disponíveis para se ligar ao oxigênio. E isso promove muitos óbitos aí no mundo, entre os óbitos de envenenamento. E é um perigo para quem dirige, né? Garagem fechada e tudo mais. Aí, se, como eu falei com vocês, a estrutura da proteína altera a função dela, se eu colocar um aminoácido errado na síntese da hemoglobina, por exemplo, isso pode alterar completamente a estrutura tridimensional da hemoglobina. E isso acontece. Um dos excelentes exemplos é a anemia falciforme. Então, existem indivíduos que geneticamente, lá no seu DNA, eles têm a forma para produzir a hemoglobina, né? No DNA da hemácia. Está lá no DNA de todas as células dele, só que dentro da hemácia, essa parte do DNA que é responsável pela síntese de hemoglobina é ativada, né? É expressa, que a gente diz. Então, esse aqui é o núcleo da célula, né? Tem o DNA lá dentro, tem uma enzima que vem aqui, desenovela esse DNA e transforma esse DNA num RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro sai do núcleo por um buraquinho e chega no citoplasma. Então, esse aqui é o citoplasma da célula, né? Citossol. Também pode ser chamado de citossol. Quando esse RNA mensageiro chega aqui no citossol, ele encontra uma outra estrutura proteica que é chamada de ribossomo. Então, o ribossomo encontra aqui o RNA mensageiro. E o RNA mensageiro vai ler, o ribossomo vai ler esse RNA mensageiro, um processo que a gente chama de tradução. A tradução do RNA, cada vez que ele lê de 3 em 3 pares de bases num códon, ele conecta um aminoácido. O RNA transportador traz um aminoácido aqui para conectar nesses códons, referentes a esses códons, né? Esse RNA transportador complementa a ordem de pares de bases que existe aqui. O ribossomo vem e cata esse aminoácido e põe aqui e começa a sintetizar a proteína. Eu vou mostrar isso para vocês futuramente também. Vamos só prestar atenção em como é que funciona. Se uma sequência do DNA está errada, a sequência do RNA mensageiro estará errada, o ribossomo colocará um aminoácido errado aqui. Apenas um. Isso vai provocar uma mudança drástica na hemoglobina. Porque se um aminoácido for diferente, isso pode alterar a estrutura tridimensional dessa hemoglobina. E aí, quando a hemoglobina S é desoxigenada, ela se torna insolúvel e forma polímeros que se agregam em fibras tubulares. Essas fibras tubulares alteram a conformação da hemoglobina, transformando a hemácia numa foice.
que é o que a gente pode ver aqui. A hemácia era para ser redondinha, né? Redondinha com essa ausência de núcleo aqui no meio, porque ela perde o núcleo. Mas aí, como essa hemoglobina tem um aminoácido diferente do normal, após a perda do oxigênio, né, ela muda sua conformação. E aí, ela se torna uma fibra tubular e altera a conformação da hemácia. O que isso resulta para o nosso paciente? A anemia falciforme é dolorosa e pode ser até fatal. As pessoas com essa doença sofrem crises repetidas provocadas por esforço físico, tornam-se fracas, com vertigens e ofegantes, né? Sentem ruídos cardíacos e aumento da pulsação por causa de um aminoácido diferente na hemoglobina. Tá? A anemia falciforme, então, é uma doença molecular da hemoglobina. Vejam como as proteínas são importantes. Essa doença demonstra de forma impressionante a importância da sequência de aminoácidos na determinação das estruturas secundárias, terciária e quaternária das proteínas. Nós veremos isso mais para frente. Sem tratamento médico, infelizmente, os acometidos podem morrer durante a infância. Os portadores possuem resistência pequena, mas significativa a formas letais da malária, o que pode explicar a prevalência da patologia em regiões atingidas pela malária. Porque o Plasmodium, ele infecta a hemoglobina. A hemoglobina não, a hemácia. Se essa hemácia se tornou uma hemácia tipo S, né, que é em formato de foice, toda fibrilada, pode ser que ele não sobreviva ali dentro. Então existem teorias que dizem que a hemoglobina, essa hemoglobinopatia, né, anemia falciforme, se proliferou justamente porque esses indivíduos não sucumbiam à malária, por ter essas características nas suas hemoglobinas. E aí, esses genes, né, de hemoglobina S, que a gente diz, foram passados hereditariamente. E a resposta imune, que eu havia comentado para vocês? Ela se caracteriza por um conjunto de células e proteínas especializadas. A imunidade é conduzida por uma grande variedade de leucócitos, células brancas do sangue, né? Aquelas outras células que eu mostrei para vocês, lá da hematopoese, incluindo macrófagos e linfócitos. Os linfócitos especializados, que são os linfócitos B, sintetizam proteínas chamadas de anticorpos. E elas se ligam especificamente aos antígenos. Podem ser bactérias, podem ser fungos, pode ser partículas virais, pode ser toxinas, né? Na enfermagem, as proteínas do sistema imune são as mais relevantes para o estudo da bioquímica. Aí os eritrócitos, eles têm uma sobrevida no sangue de 120 dias. Os neutrófilos vivem de 6 a 10 horas. Monócitos vivem de 20 a 40 horas. Eosinófilos vivem dias, alguns dias. Basófilos dias. E os linfócitos vivem por anos, se multiplicando e se mantendo como células de memória. E as células B promovem a síntese de imunoglobulinas, que é um outro nome de anticorpos. Tá? Olha a estrutura do anticorpo. O anticorpo é uma maravilha. Ele possui um domínio constante, que é isso aqui. Então isso é sintetizado por todos os linfócitos B. O que muda na síntese do anticorpo? Esse domínio aqui. É o domínio variável. Porque isso aqui vai depender de cada antígeno que eu quero encontrar com esse anticorpo. Então é uma bactéria, é o vírus da gripe. O antígeno aqui vai ser sintetizado de forma diferente para grudar no vírus da gripe. É uma infecção de garganta com um monte de bactéria junta, eu terei anticorpos, cada um deles com um domínio variável diferente, para se ligar especificamente naquela bactéria que está causando aquela infecção. Então, esse sítio de ligação antígeno é que varia. E isso aqui é proteico. Ele tem que ter afinidade àquela proteína que constitui aquele micro-organismo.
Então vejam como as proteínas são importantes. A síntese proteica é importante. Aí eu te pergunto, se você não tem uma ingestão correta de aminoácidos, você será capaz de sintetizar todas essas proteínas essenciais para a manutenção da sua imunidade, da sua vida, né? Então essa é a grande importância, né, de nós cuidarmos dos nossos pacientes em vez de cuidarmos da doença. Aqui a visão 3D do anticorpo, como ele seria. Então veja que ele tem essas estruturas filamentosas aqui de proteínas que de repente se estruturam aqui nos dos domínios variáveis, né? Esses eram os domínios variáveis da figura passada lá. E isso aqui está meio que solto. Vai ser feito um encaixe induzido. Quando ele se encontrar com a parte do antígeno, ele vai se moldar para se ligar melhor ali naquele local do antígeno, seja uma bactéria, um fungo. E aqui embaixo, aqui em azul, né, aquele domínio constante ali que eu mostrei para vocês, que é sintetizado em todas as células. Aí eu coloquei um exemplo, que é o teste rápido da detecção do coronavírus. Ele detecta quem? Proteínas. IgG e IgM. São os anticorpos, ou imunoglobulinas G e imunoglobulinas M. Então, por mais que você não tenha tido essa noção, veja que você, enquanto profissional de saúde, irá trabalhar com proteínas, com detecção de proteínas, que são os anticorpos, tá? Por isso que é importante saber a importância dessas moléculas dentro da bioquímica. Aqui, como é feito o teste rápido, coleta-se a amostra, utiliza-se a amostra num desses poços, no outro poço pinga o reagente indicador. Esse reagente indicador vai se difundindo aqui embaixo, né? Tem meio que um tecido aqui embaixo, algo assim. Ao se difundir, ele passa aqui na sua amostra de sangue. Se eu tenho o seu anticorpo aqui, ele carrega os anticorpos. Ao carregar os anticorpos, aqui no G, eu tenho a imunoglobulina G, que vai complementar o anticorpo que você tem contra o vírus. Então, ali no G, eu tenho um outro anticorpo que se conecta exatamente nesse anticorpo que você fez contra o vírus. Beleza, passa. Aqui eu tenho o controle do teste, C, passou. 10 minutos depois, se o anticorpo contra o coronavírus se ligou aqui, existe um outro anticorpo nesse reagente que se liga a esse anticorpo, ao domínio constante do anticorpo. Só que pendurado nele tem um agente colorimétrico. Então, no reagente, tem esse anticorpo aqui. Então, quando ele passa, o seu anticorpo contra o coronavírus se liga aqui num outro anticorpo que foi feito sinteticamente para se ligar nele. Ligou. Né? Houve essa interação. Lá no reagente tem um outro anticorpo contra o domínio constante. Só que grudado nele, sinteticamente também, colocaram um reagente colorimétrico. Aí ele produz cor, caso esse anticorpo estivesse presente. Então aqui é o teste para IgM, aqui o teste para IgG, esse paciente tinha só IgM. Aqui o teste para IgM, aqui o teste para IgG, esse paciente tinha só IgG. Aqui o teste para IgM e IgG, então o paciente tinha os dois, aqui ele não tinha nenhum dos dois, e aqui eu tenho que repetir o teste, porque os controles não foram acionados. Mas não se preocupem com isso, isso aqui é só a título de informação referente à pandemia que nós estamos atravessando. Nós fomos instruídos a comentar com vocês essas questões, tá? As proteínas que complementam a atuação dos anticorpos participam da defesa do organismo de forma coordenada e extremamente elegante. Existe um outro sistema no seu corpo que se chama sistema complemento. São proteínas produzidas no fígado. Tá? Se você pudesse, você abriria buracos na membrana das bactérias que tentarem infectar você? Né? Não seria interessante metralhar essas bactérias?
o sistema complemento faz isso. O que acha de restringir a movimentação de invasores para que os leucócitos possam fagocitá-los, né? Então, o que você acha daquela bactéria que está lá na sua garganta, dentro daqueles pequenos vasos ali internamente, vem o sistema complemento, paralisa ela e facilita com que o macrófago possa fagocitar essa bactéria e destruí-la. Se você pudesse, gostaria que quando sua corrente sanguínea é invadida por antígenos, algo avisasse o organismo imediatamente sobre a infecção, recrutasse células e ainda promovesse a liberação de anticorpos por linfócitos B? Seria maravilhoso, né? Todos esses efeitos. Porque, poxa, chegaram as bactérias, chegaram ali, você cortou seu dedo, né? Acabaram de chegar. Já tem proteínas do complemento lá que vão se ligar a essas bactérias, começar a matá-las, recrutar outras células do sistema imune e estimular a produção de anticorpos pelos linfócitos B. É o sistema complemento que faz isso tudo. É um conjunto de proteínas circulantes, já ficam circulando no seu corpo, e de membrana celular que desempenham papéis importantes na defesa do hospedeiro contra micro-organismos e na lesão tecidual mediada por anticorpos. O termo complemento refere-se à capacidade que essas proteínas têm de auxiliar ou complementar a atividade antimicrobiana dos anticorpos. Essas proteínas são sintetizadas no fígado. É uma coleção de proteínas presentes na circulação, ligada à membrana, que são importantes na defesa contra os micro-organismos. Muitas dessas proteínas são enzimas proteolíticas. E sua ativação envolve a ativação sequencial dessas enzimas. Ele pode ser ativado por micro-organismos na ausência de anticorpos, como parte da resposta imune inata, pode ser ativado pela presença de anticorpos e facilita aí a fagocitose. A quimiotaxia é a migração de células do sistema imune para aquele local. Liberação de histamina dos mastócitos, né, que é a reação alérgica. Então, o sistema complemento está te protegendo o tempo todo, meus caros. Aí eu coloquei um vídeo depois para a gente dar uma olhada. E aqui são as vias alternativa, clássica e via da lectina do sistema complemento. Novamente, vocês não precisam decorar isso aqui. A ideia que eu quero que vocês tenham é: veja como as proteínas são importantes. Tá? O sistema complemento atua por todas essas vias. Uma hora ou outra vocês vão aprender isso aí no curso. Mas eu só queria mostrar a importância aí do complemento para vocês. O complemento tem esse intuito aqui, ó, de abrir esse buraco na célula. Veja essas proteínas que lindas, maravilhosas. O sistema complemento, por meio de uma série de reações, polimeriza a proteína C9, que cria esse poro na membrana. É o que a gente chama de complexo de ataque à membrana. E aqui, isso não acontece uma vez só, né? Esse complexo aqui vai polimerizando o C9 até que a célula toda fica esburacada e, consequentemente, morre. Então, o sistema complemento, proteínas do seu sangue, facilitam a fagocitose, né, pela opsonização, que é quando elas se grudam nas bactérias, impedem a movimentação delas, né? Aquilo fica mais susceptível para a fagocitose. Furam a célula pelo complexo de ataque à membrana e ainda estimulam reações e inflamação. Aqui as funções do complemento, só para quem tiver curiosidade, tá? Promove a produção de anticorpos, ó, porque quando essas proteínas são quebradas, parte delas fica ali na membrana da bactéria, parte delas vai para o sangue. E elas são capazes de estimular a resposta imune. Esse procedimento do complemento é regulado porque ele não pode se virar contra você mesmo, né? Então, em todas as suas células do seu corpo, existem proteínas de membrana que, quando essas proteínas do complemento se ligam a elas inativam a via de ativação do complemento até o complexo de ataque à membrana, para te preservar. Existem doenças relacionadas, né, à deficiência de proteínas do complemento. Vamos passar rápido aqui. O que eu quero desse primeiro ano que nós estamos estudando bioquímica aqui, né? Eu falei bastante coisa, porque eu sou
pago e muito bem pago para isso, tá? Então eu tenho que explicar tudo que eu sei para vocês. Às vezes é mais do que a gente precisa, tá? Então eu gosto de falar isso aí, ó. O que eu preciso de Professor. vocês? Oi, pois não? Desculpa atrapalhar. É porque a gente tá tendo nós estamos no horário da aula de anatomia. Ah, sim. Esse é o último A slide. professora tá esperando a gente há 25 minutos já. Nossa, eu não sabia porque vocês não avisaram antes. Meu A Deus. gente avisou, mandou uma mensagem aqui, mas você Tem que não mandar viu. áudio, poxa. Ai, desculpa atrapalhar, mas Vamos terminar a aula precisava então com esse último avisar. slide. É só vocês darem essa lida em casa, beleza? Desculpa Beleza, atrapalhar aí. obrigada. Falou, tchau. Nada que isso. Tchau, tchau. Professor, Oi, bom dia. bom dia. Você consegue disponibilizar o slide da aula passada dessa aula em PowerPoint pra gente? Sim, sim. Tá bom, Sim. obrigada. De nada. Bom dia, obrigada.